Muito bem, pessoal. Eu sou o professor Adiel, sócio do História FJR Advogados Associados, um história especializado na consultoria para empresas que vendem para o governo, atuam com licitações. Você que gosta desse assunto, você já desce aí, deixa o seu like, se inscreve no canal para novos vídeos. E hoje nós vamos tratar aqui uma discussão também oriunda de uns artigos que eu fiz. Eu estou num tempo que eu estou revendo, fazendo vídeos aqui com artigos que escrevi em 2020, 2021, e um deles falava sobre uma decisão muito, do meu ponto de vista, assim, trágica. Não vou dizer que ela é ilegal, que não é, mas ela é trágica por quê? Porque ela aponta um dos principais problemas desse país. Esse país ele é regido por uma crítica generalizada em relação à corrupção. Sempre se diz, aqui o problema do Brasil é corrupção, corrupção, corrupção. Porém, se nós formos tomar a questão da corrupção de um modo geral, nós vamos perceber que não é um número que corresponda ao grave buraco que existe na administração pública brasileira. A administração pública brasileira, sobretudo aquela que deriva de processos licitatórios, ou seja, do processo de compra e aquisição de fornecedores, nós temos um sério problema que vai muito além, ou é muito mais profundo, do que apenas a questão da corrupção. Tenho que chamar a atenção para você para a falta de capacidade técnica, né? Eu lembro de atuar como parecerista e já no ponto de vista da parte tributária para uma empresa aqui, e nessa época nós enviávamos para os municípios a solicitação da documentação que criava as tarifas de energia elétrica. A empresa em situação era a Companhia de Energia Elétrica. E muitos municípios criavam impostos, em vez de ser por uma lei, criavam por decreto, criavam por um ato normativo. Né? Teve gente que criou taxa por ofício. Não é? Isso é um absurdo constitucional e são erros crassos, erros grosseiros. Mas muitas vezes os municípios não detêm de pessoal capacitado para que possa orientar adequadamente esses gestores em relação a isso. E acabam muitas vezes trazendo prejuízos. Aqui o caso em específico é uma decisão do STJ sobre improbidade administrativa. Se você não sabe o que é improbidade administrativa, eu posso fazer um vídeo aqui explicando com detalhes, mas você escreva aí no, nos comentários se é do seu interesse. Mas, de um modo geral, a improbidade administrativa é uma perseguição não criminal, uma perseguição civil, não é? Que é feita judicialmente aos servidores e a, eventualmente, empresários que tenham atuado, em alguns casos, na administração pública. Isso inclui também dentro da própria licitação. No caso concreto, veja, em 2006 foi contratado um serviço de mamografia. Lembro que quando publiquei esse artigo ainda estávamos na época de discussão sobre a questão do Outubro Rosa, né? E publiquei esse artigo. Foi uma mamografia que foi contratada em 2006, só que durante o ano inteiro o município só fez 26 exames. E aí, no ano de 2007, o primeiro exame que veio a ser realizado só foi em agosto. Quer dizer, todo o contrato e o equipamento ficou parado de janeiro a agosto, sem novas realizações de exames. Né? Dito isso, o Ministério Público ingressou com ação de improbidade administrativa e a ação ela foi considerada, vamos dizer assim, um processo improcedente. Né? Por quê? Porque não houve essa condenação à pessoa do prefeito. Por quê? Porque para ser condenado em improbidade administrativa, é preciso que você declare que essa pessoa é uma pessoa má, ou seja, que agiu de má fé, certo? E isso não ficou comprovado nos autos, de modo que o prefeito não teve nenhuma responsabilização nesse sentido. E fica aquela questão, né?
tudo bem, pode ser que o Ministério Público tenha errado o meio, né? Não ingressou com a ação adequada, né? Não buscou o tribunal adequado. Mas será que nós vamos continuar a permitir e admitir esses erros, que não são necessariamente erros de corrupção, de má-fé, mas são erros que afetam a administração pública e, sobretudo, os usuários do serviço público? Portanto, chamo a vossa atenção para esse detalhe, para essa situação, e como forma de protesto, eu convido você que já passou por uma ilegalidade como essa, que não necessariamente tem a ver com corrupção, mas sim com a falta de capacidade, trazer e comentar aqui abaixo sobre essas suas experiências, porque essas experiências vão abrir os olhos daqueles que participam de licitações, mas não passaram por isso, ou daqueles que desejam participar de licitações e estão por aí vendo anúncios dizendo que vai ser tudo uma mil maravilhas, que é isso, é rio de dinheiro, você vai ficar rico, vai ser tudo fácil, é só botar seu preço, que não é. A gente sabe que não é, ok? Muito bem, pessoal. Se você precisa de um advogado, você já tem um, pode me chamar. Se não, contrate um advogado da sua confiança, porque é sempre importante você ter um profissional jurídico ao seu lado. Era para ser uma coisa simples, era para ser um processo de compra e venda, que não precisa de advogado no meio, mas infelizmente não é assim. Muitas são as complicações que passa o licitante, tá bom? Muito obrigado, não esqueça de seguir o canal, de curtir o vídeo e até a próxima.